Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso meu amado Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 81, chamada A Candeia Viva, baseada numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 15, onde o Mestre diz assim: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva do mestre, todavia, atinge mais além. Atentamos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve ameliar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-nas formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Essa lição é uma lição muito bonita e muito importante ensinamento, né, que Emmanuel nos traz hoje através dessa passagem de Jesus, que é tão importante que tem um capítulo específico do Evangelho justamente sobre essa passagem da candeia. E é bom a gente analisar, não só ela, mas a gente fazer uma reflexão antes da gente começar, que a gente sempre convida a reflexão sobre os dizeres, as passagens de Jesus, né? O que elas contêm muito ensinamento, muita sabedoria, das quais muitas vezes a gente precisa ter um cuidado na compreensão em relação a elas. A gente sempre fala que a gente não pode levar ao pé da letra aquilo que ali está escrito. A gente precisa entender um contexto. Qual era a mensagem que realmente Jesus ali queria passar? Qual era a essência? É isso que a gente deve pegar. Porque muitas vezes ali, aquilo que está escrito, a gente precisa tomar um certo cuidado, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas vale a gente falar rapidamente, que, por exemplo, Jesus, que quando ele esteve aqui, em nenhum momento ele escreveu alguma coisa ou deixou alguma coisa escrita. Foram as pessoas que estavam ali à sua volta que descreveram, conforme o seu ponto de vista, aquilo que Jesus fazia. E aí cada pessoa vai escrever de acordo com a sua perspectiva, de acordo com o seu entendimento daquela situação. Se, por exemplo, duas pessoas assistirem o mesmo filme e você depois pedir para essas pessoas contar, perguntar como foi o filme, muito provavelmente essas duas pessoas elas vão contar o filme de maneiras diferentes. E o filme foi o mesmo. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Além do mais, né, os escritos, eles foram ali passados, né, transcritos ali em uma língua que hoje praticamente ela não existe e passou por diversas, milhares de traduções para diversos povos, até chegar ao que a gente entende hoje. Mas a essência, ela está ali. Então, é isso que a gente deve se apegar. Não procurar levar ao pé da letra, mas sim entender o que realmente Jesus quis dizer.
Até porque, quando Jesus esteve com a gente, ele se utilizou muito dos trabalhos, né, dos quais eram habituais ali naquela época para aquelas pessoas. Então, muitas das atividades que aquelas pessoas tinham na época, hoje já não existem mais. Então, por isso, essa é a análise. Mas Jesus, ele fazia isso justamente por quê? Porque nós estávamos num momento ainda muito embrutecido em relação ao entendimento das coisas espirituais. Então, para ele falar das coisas espirituais, ele dava exemplos, né, do cotidiano, do trabalho das pessoas, para as pessoas poderem entender. Então, fica aqui para nós sempre a reflexão do que realmente Jesus ali queria dizer. E essa passagem sobre a candeia justamente leva a uma dessas reflexões. O que Jesus ele quis dizer em relação a essa candeia, essa luz, ao invés da gente colocar, esconder ela embaixo, não, colocar ela em cima, em um lugar onde possa iluminar a todos. O que é essa candeia? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar no nosso estudo de hoje, né? Na lição de hoje. Aí, Emmanuel começa a lição falando assim: muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impõe a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então vamos lá, vamos procurar entender essa primeira parte aqui do que Emmanuel está falando. Emmanuel traz a lição e traz o exemplo da candeia viva justamente para relembrar essa passagem de Jesus, onde Jesus compara essa candeia conosco. Nós somos essa candeia viva, das quais nós podemos inspirar as pessoas que estão à nossa volta, tanto para o bem quanto para o mal. Nós nos ligamos em relação às outras pessoas, e isso a todo tempo, a todo instante, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Então, muitos dos nossos trabalhos, das nossas palavras, dos nossos gestos, nossas atitudes, refletem no comportamento, no entendimento das pessoas à nossa volta. Às vezes, a gente não tem a capacidade de entender como isso funciona e a extensão disso, mas que há influência, há. Às vezes não muita, às vezes bastante, muito mais do que a gente imagina. Então, a lição ela fala para nos atentarmos de como sermos essa candeia para inspirarmos as pessoas à prática do bem, a refletirem sobre as atitudes e comportamentos que elas têm e procurarem, na medida do possível, dirigindo elas mais para próximo das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Essa é a ideia. O que Emmanuel começa aqui falando é que muitas vezes as pessoas entendem essa passagem como uma obrigação daquela de você poder transmitir aquela mensagem, de você pregar, como ele fala aqui, né? Ele utiliza a palavra pregação, de você pregar a palavra. Mas a palavra, como aqui Emmanuel fala, ela tem sim o seu valor, mas só ela por si só não basta. Mais do que a palavra, são as nossas atitudes, são o nosso exemplo. Isso sim é que faz a diferença. A pregação por si só, ela tem o seu valor, mas a sua efetividade às vezes é pouca. Vale muito mais a atitude, o comportamento, esses sim inspiram as pessoas a fazer a reflexão em relação ao comportamento e às atitudes que elas estão tendo. Mais uma vez, o exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve conosco, ele sim foi esse nosso exemplo, ele sim transmitiu, ele deixou lá o Sermão da Montanha e tantas outras passagens, mas por que tudo isso ficou marcado em nós e até hoje, mais de 2000 anos depois, estamos conversando sobre os seus ensinamentos? Justamente porque ele praticou-os todos. Ele veio e ele, ao invés de mandar as outras pessoas fazerem, ele veio e ele fez por si só. Ele foi o exemplo, ele foi esse condutor, esse guia que nos serve para nós. Como ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. No sentido dele ser o exemplo para nós de como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer, como amar o nosso próximo. Então foi isso, e ele demonstrou e ele fez tudo isso com as suas próprias mãos, na sua convivência quando ele esteve conosco. Então não bastou só a palavra foi útil, até hoje estamos conversando sobre os ensinamentos que ele deixou, mas principalmente o que foi mais útil para nós foi o seu exemplo, foi a sua vivência, e esse deve ser o nosso guia, é assim que a gente deve tratar.
é procurar, na medida do possível, ser esse exemplo para as outras pessoas também que estão à nossa volta. Aí Emmanuel continua a lição falando assim: a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentamos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no ciclo humano goza de imensas prerrogativas quando a difusão do bem se persevera na observância do amor universal. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Que é como ele mesmo aqui falou na lição, nós somos essa candeia viva. É através do nosso exemplo, dos nossos comportamentos, que inspiramos as pessoas também ao bem. Mas como fazemos isso, mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições? Isso é muito interessante. Aí Emmanuel, aqui no parágrafo 7, ele dá um exemplo interessante, quando ele fala assim: a claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia do óleo, não há luz. O que é esse sacrifício, fazendo esse paralelo da candeia com o nosso dia a dia? É a nossa perseverança no bem, mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as más paixões que ainda habitam dentro de nós, ou as nossas sombras queiram dar o nome que vocês acham melhor. Elas ainda fazem parte da gente porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, lidar com as nossas imperfeições no dia a dia é uma coisa natural ainda para nós. E por isso é necessário esse sacrifício do qual ele está falando, no sentido da perseverança, da gente lutar contra isso. Quanto mais a gente luta e persevera no bem, isso também, além da gente trazer os benefícios disso para nós, isso inspira as pessoas a se esforçarem de acordo com aquilo que elas acham melhor, de acordo com o que elas são capazes, respeitando o tempo de cada um, que isso também é importante, para que elas possam fazer a mudança delas no momento oportuno. É isso. Nunca nós vamos obrigar a pessoa a fazer o que ela tem que fazer, ou dizer aquilo que ela precisa fazer. Você tem que fazer aquilo. Não, se fosse você, fazia tal coisa. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é sempre inspirar a pessoa a fazer o bem de acordo com o que está ao seu alcance nas atividades, no trabalho dela no dia a dia. É isso. É aquela passagem lá também que a gente até comentou em algumas aulas passadas aqui, que a gente falou do semeador, e o semeador saiu a semear. Muitas vezes o semeador, a candeia, eles são a mesma pessoa, somos nós ali, que estamos procurando, na medida do possível, mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas, procurar espalhar o bem. Mas ali, o frutificar, o dar frutos, é com a pessoa, é ali com a pessoa, com Deus e com a espiritualidade, não é o nosso trabalho. Muitas vezes a gente gostaria, principalmente como são entes queridos, a gente gostaria que fosse no centro espírita com a gente, ou que já tivesse um comportamento diferente, um comportamento melhor, que talvez já tivesse livre dos vícios ou outras coisas assim. Mas cada um tem o seu momento. Então, cabe a nós respeitar isso. Né? Não querer obrigar a pessoa a fazer aquilo que a gente acha que é o certo, ou impor aquilo que nós achamos certo, a nossa fé, os nossos conceitos. Cada um está no seu momento, cada um com o seu aprendizado, e cada um tem o seu tempo para fazer essa mudança. É um pouco como a espiritualidade faz conosco. A espiritualidade, ela nos ajuda sempre na intuição. Ela nos intui o que é melhor. Só que a decisão sobre a gente fazer aquilo ou não é nossa. Aí entra o nosso livre-arbítrio. A gente decide, a gente escolhe, a gente faz de acordo com o que a gente acha melhor. Ou a gente dá ouvidos ou não. E muitas vezes esse deve ser o nosso trabalho, através da nossa palavra, mas principalmente o quê? Através do nosso comportamento, que é o nosso comportamento, é a nossa atitude que inspira as pessoas a fazerem as mudanças ou refletirem sobre como tem sido o comportamento delas. Não é a gente dizendo faz isso ou faz aquilo. É que nem a criança, né? Quando a gente fala para a criança, não mexe naquilo, o que ela faz? Ela vai lá e mexe. Então, não é assim que funciona, são com os nossos exemplos. E a gente precisa desse sacrifício no sentido da nossa persistência, por quê? Porque a nossa vida é difícil.
existem os percalços, existem os obstáculos naturais da vida, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e esses que habitam dentro da gente, das quais a gente vai aos poucos tentando trazer luz para eles. Então vai ser normal muitas vezes a gente falhar, vai ser normal muitas vezes a gente não perseverar, ou muitas vezes a gente querer desistir, por quê? Porque é o caminho mais fácil muitas vezes, por causa das dificuldades. Às vezes as coisas saem do jeito que a gente não estava esperando, e aí a gente se questiona, pô, mas eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando melhorar, já estou tentando praticar o bem, olha como a espiritualidade, né, como a providência divina me responde. Aí o que você faz? Você acaba desistindo muitas vezes. E não, é necessária a perseverança, porque é a perseverança que vai nos ajudar a manter firme nesse propósito. E lembremos sempre, gente, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, mais cedo ou mais tarde. Talvez não venha no momento que a gente achava que deveria vir, mas vem. Então a gente faz a nossa parte, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente continua firme, para que a gente possa, depois lá na frente, receber os benefícios disso. E uma outra coisa também importante, a reflexão sobre essa parte que a gente leu, é aqui no parágrafo 9, quando Emmanuel fala assim, ó, é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. O que Emmanuel aqui está falando? Muitas vezes, através desses nossos gestos, desses nossos trabalhos, dos nossos talentos, das quais a gente adquiriu durante as reencarnações, muitas vezes a gente acaba querendo se deixar levar por esse orgulho, por essa vaidade, se achar superior em relação às outras pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso foi até tema do estudo que a gente fez do curso de Espiritismo, para quem nos acompanha às quintas-feiras, a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada. A gente não é em nenhum momento superior a ninguém. Estamos em estágios com aprendizados diferentes uns dos outros. Mas o que eu estou procurando melhorar, isso não me indica que eu sou melhor do que a outra pessoa. Isso só me indica que eu tenho muito a fazer, e já que eu estou procurando a melhorar um pouco mais, eu já tenho condição de adquirir para mim essa responsabilidade de ajudar os outros, na medida do possível, a melhorarem também. Essa é a única diferença. Muitas vezes o quê? A gente acaba se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, se sentindo melhor do que as outras pessoas, se sentindo mais evoluídas, ou usando esse talento que a gente tem para benefício de nós mesmos, nos julgando melhores do que os outros. Mas como a lição fala, e o Espiritismo vem sempre nos ensinar, não é assim. Tudo aquilo que a gente tem de mais é para que a gente possa ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, se eu já tenho um pouquinho da paciência lá desenvolvida, é para ajudar, inspirar as pessoas a desenvolver a paciência delas, a ser essa candeia, através, por exemplo, da paciência ou de qualquer outra virtude, a tolerância, a caridade, a bondade, a perseverança, a fé, a resiliência, né, e tantas outras. É através disso. E o que muitas vezes a gente faz? A gente desenvolve isso e acaba se utilizando apenas para nós, em benefício próprio. E Emmanuel está falando que aqui é uma grande perda de tempo, porque a gente está perdendo a oportunidade de estar ajudando essas outras pessoas. Porque quando a gente ajuda, além da gente estar ajudando e inspirando essas pessoas em relação a isso que nós já temos de melhor, a gente persevera e a gente melhora isso que está dentro de nós. A gente dá sabe quando a gente ali ilustra ali, sabe? A gente dá uma melhorada, a gente dá, como fala em inglês, um upgrade em relação a isso, né? A gente melhora essa virtude que já habita em nós. Então, isso, a gente procurar dividir isso com as outras pessoas. E não, ou a gente guarda para si, né, como a lição fala da candeia, a gente põe lá embaixo, lá, esconde lá, né, a luz lá, e ela fica lá escondida, sendo que ela poderia estar em cima iluminando as pessoas. Então, muitas vezes a gente faz isso com os nossos talentos, ou a gente utiliza em benefício próprio, muitas vezes para subjugar, muitas vezes para explorar, muitas vezes para se sentir superior às outras pessoas. E, gente, nós não somos. Tudo aquilo que nós temos, provisoriamente, é para a gente ajudar as outras pessoas em relação a isso que nós temos, para que essa pessoa possa desenvolver para ela no futuro, em benefício dela. Esse é o nosso trabalho, isso que a gente pode fazer e isso que está ao nosso alcance, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todas as nossas limitações. Vai ter hora que a gente não vai conseguir cumprir 100% do tempo, 100% das coisas, como a gente deveria cumprir. Como mesmo Paulo, no começo da caminhada, falou, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu me pego ainda fazendo coisas que eu já não deveria fazer.
esse ainda é o nosso momento. Mas a gente pode ir trabalhando aos poucos, dia a dia, cada dia, né, a cada vez, para que a gente possa, né, trabalhando isso e melhorando isso aos poucos, e vai chegar um momento onde a gente vai estar cumprindo um pouco mais isso através da nossa palavra, através dos nossos gestos. Ainda vai ser normal para o nosso estágio, ora a gente não conseguir cumprir 100% do tempo, 100% das coisas, aquilo que a gente julgava que é correto. Mas, como a gente já está procurando trabalhar, a gente está mais atento a isso. Então, essas oportunidades que, de repente, elas passam desapercebidas por nós, num primeiro momento, a gente tem condição de fazer análise para que numa próxima a gente já consiga fazer diferente. Aí, caminhando para o final, o Emmanuel fala assim: prega, pois, as revelações do alto, fazendo mais formosas e brilhantes em teus lábios, instas com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade, em compreensão redentoras por toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, para a gente terminar essa lição, acho que fica perfeita essa última passagem, né? Essa penúltima passagem aqui que Emmanuel fala, né? Sobre quando ele fala aqui que não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, é bem o que a gente estava conversando. Tem sim a palavra é muito útil às vezes, um conselho, uma palavra de ânimo, de apoio, ajuda a pessoa, isso não tem o seu valor, ninguém está falando que não tem sim, tem muito valor, mas mais do que isso são as nossas atitudes, porque as pessoas, elas enxergam aquilo que a gente faz, não exatamente aquilo que a gente diz, e precisa ter uma certa, um paralelo entre aquilo que eu faço e aquilo que eu estou dizendo. Se as pessoas veem você falando uma coisa, você praticando outra, elas não vão acreditar nisso. Então a gente deixa de ser um exemplo em relação a isso. Mas o que a gente precisa tomar o cuidado é entender esse momento nosso, que nós temos as nossas limitações, nós temos a nossa falha, mas perseverando a gente consegue. E aí a gente consegue não só ajudar as pessoas, inspirando bem nelas, mas nos ajudando também, colhendo os benefícios disso lá na frente. Que essa luz, ela vai brilhar não só para as outras pessoas, mas vai brilhar para nós também, no nosso caminho, de acordo com o nosso esforço, a nossa perseverança. As falhas, elas continuam habitando na gente, as dificuldades, elas vão continuar vindo, mas com a nossa perseverança, aos poucos a gente começa a corrigir e mudando isso e equilibrando isso um pouco mais. Aí a gente consegue ser essa ferramenta útil para a espiritualidade em relação a espalhar o bem pelo resto do planeta, para que a gente também não só melhore a nós, mas ajude também o próximo a melhorar no seu devido tempo, no seu momento, de acordo com a escolha da pessoa, que ela tem o livre-arbítrio. Se Deus deu o livre-arbítrio para que ela possa escolher aquilo que é melhor para ela no tempo dela, quem somos nós para interferir nisso? O nosso trabalho é apenas ajudar e que a gente reflita sobre isso, como deve ser a nossa ajuda, o que a gente pode fazer. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, é uma lição tão importante que está lá no Evangelho, no capítulo 24, acho que vale a pena a gente dar uma lida também, para a gente compreender, né, qual que é o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, até onde a gente pode fazer, mas também compreender esse nosso momento de transição, de estarmos procurando já um caminho melhor, e aos poucos colocando luz nessas sombras que habitam em nós. É um trabalho que a gente precisa perseverar, porque senão é muito mais fácil a gente desistir, e se a gente desistir, a gente deixa de ganhar, né? A gente deixa de recolher os benefícios disso no futuro. Vale a pena a reflexão. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana muito abençoada para todos, e que possamos, assim, nos encontrarmos na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.